Olá, amigas e amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 16 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje nós vamos bater um papo e conversar com o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Um prazer tê-lo conosco aqui, vereador. Prazer é todo meu, Marcão. Um grande privilégio poder estar aqui mais uma vez falando a todos os nossos telespectadores neste programa que é um programa que leva informação, que leva as atividades da Câmara Municipal até o cidadão blumenauense. Tá certo, vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui no Parlamento. O senhor já apresentou diversos projetos de lei que estão tramitando, alguns já foram aprovados aqui, mas falar primeiro sobre um projeto de lei que trata aí de vagas preferenciais para gestantes aqui na cidade de Blumenau. Então, Marcão, dentre muitos projetos que nós já tivemos a oportunidade de apresentar, quero destacar alguns deles no programa de hoje. Um projeto que foi aprovado na Câmara, que foi sancionado pelo nosso prefeito, que é um projeto que prevê vagas de estacionamento para gestantes. São vagas preferenciais, não são exclusivas, certo. Ou seja, quando haver a vaga disponível mais próximo do estabelecimento, então essas vagas, assim como são deixadas também as vagas para os idosos, sim, para os deficientes físicos, também então serão deixadas estas vagas para gestantes. E é lógico que se não tiverem outros locais, todas as pessoas podem também ocupar, mas são vagas, só para ficar bem claro, não são vagas exclusivas, são vagas preferenciais. Eu acho que é um respeito à gestante, um respeito à própria criança que está no ventre e um respeito às famílias. O vereador, e como deverá funcionar na prática essa sua lei? Então, na prática vai funcionar da seguinte forma. Os proprietários de comércio, de empresas, enfim, quando tem lá o seu estacionamento, vão deixar uma plaquinha dizendo que ali aquela vaga é preferencial para gestantes, assim como são deixadas também as vagas para os idosos, para os deficientes físicos. Na medida em que os outros estacionamentos estiverem ocupados, as pessoas poderão também ocupar aqueles quando não estiverem ocupados pelas gestantes, assim como os outros, né, como já acontece com os outros, né, dos idosos e os deficientes físicos. Isso porque esse é um momento especial que vive a mulher, né? E muitas vezes não consegue andar por longas distâncias e tal, então é importante esse projeto. Então, Marcão, eu sou pai de duas crianças, né, a Esther e o André. E eu sempre acompanhei muito de perto a minha esposa, inclusive eu tive a felicidade de acompanhar quando ela estava dando à luz lá no Hospital Santo Antônio, a minha filha Esther. Tive a oportunidade de segurar nas mãos da minha esposa neste momento tão difícil. E também principalmente os últimos meses de gestação são complicados. Então imagina uma mulher que está ali no 7º, 8º ano de gestação, chega em um supermercado, por exemplo, e não tem uma vaga ali mais próximo do hall de entrada. Então é importante que seja deixado também uma vaga para que a gestante possa ter uma qualidade de vida, um respeito, né, que é devido tanto à gestante como eu falei também com a criança. Esse projeto já está vigorando, essa lei que acabou sendo aprovada, já está vigorando? Foi aprovada, foi sancionada pelo nosso prefeito e, se não estou equivocado, daqui a 90 dias ela começa a vigorar. Tá certo. Vereador, o senhor apresentou um projeto de lei aqui também que já tramitou aqui na casa e também já foi sancionado pelo prefeito Napoleão Bernardes, que trata aí da Semana da Família na Escola. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho deste seu projeto e a importância que o senhor viu neste projeto de cultuar a família também nas escolas do município. Então, Marcão, no nosso programa que nós gravamos, no programa anterior, nós falamos também desse projeto de lei, mas ele ainda estava em trâmite aqui pela Câmara, se não me engano, ele estava na CCJ, mas agora ele já foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo nosso prefeito, que é um projeto que visa estabelecer uma maior aproximação entre a família, a escola, para que as famílias estejam mais presentes, acompanhando o dia a dia da criança na escola, quais as atividades que a escola ou que as escolas estão desenvolvendo, quais são as dificuldades que a criança está enfrentando, porque, Marcão, o professor,
atividade pedagógica, ela não se limita a estar lá ensinando a matemática, a língua portuguesa, não. O professor, ele também precisa observar, precisa estar ciente da condição social do aluno, das dificuldades que ele passa na sua casa, com a sua família. Infelizmente, nós convivemos em uma sociedade onde muitas famílias estão desestruturadas, as crianças, em alguns casos, não encontram o abrigo, não encontram aquele respaldo, o carinho, o acompanhamento que os pais devem dar por obrigação até mesmo aos seus filhos, e toda a escola acaba sofrendo com isso. É lógico que o desempenho no aprendizado por parte do aluno é prejudicado, esse desempenho, e esta oportunidade, nesta semana, a escola poderá, os professores, a Secretaria de Educação, poderá desenvolver atividades para aproximar a família da escola. E nesta semana, assim como em outros casos que a escola pode promover alguma forma de aproximação, mas especialmente nesta semana, os professores vão poder acompanhar o aluno, vão poder saber dos pais, vão poder conversar, né? Porque infelizmente, como eu repito, muitos pais não acompanham o que o aluno está aprendendo, as dificuldades das crianças. Muitos, infelizmente, acabam desistindo da escola, desistindo de estudar, e quem sofre com isso é toda a sociedade, porque isso reflete diretamente na formação, né, no desenvolvimento da nossa sociedade. Vereador, o senhor tem desenvolvido um trabalho também aqui na Câmara de Vereadores, justamente de acompanhar aí as entidades que realizam o tratamento de drogaditos. É um problema social grave, o país vive, o mundo inteiro vive um problema sério de drogadição, e o senhor tem acompanhado muito esse trabalho aqui na cidade de Blumenau. Qual é a atual situação em termos de drogadição aqui na nossa cidade? Então, infelizmente não há uma política de recuperação. Agora foi aprovada uma lei, quero aqui elogiar o trabalho do deputado Ismael dos Santos, deputado estadual aqui do nosso município, representante da nossa região e da nossa cidade, que tem buscado recursos, tem buscado emenda parlamentar para destinar para esses centros de recuperação, e através de uma política de assistência a essas casas de recuperação. Então, o governo estadual vai começar a investir mais. E eu sempre falo, em se tratando de drogadição, do tema droga, é muito melhor trabalhar na prevenção do que na recuperação. Porque eu visitei algumas, eu estava, se não me engano, no programa anterior eu também falei, até o senhor pôde me acompanhar em uma visita lá Sim. no Jovens Livres. Sim. Também o CTV, Centro Terapêutico Vida, são entidades que trabalham na recuperação. Mas nestas casas já está provado que não chega a 10%, ou seja, das pessoas que estão lá se recuperando, não chega a 10% o número dos que se recuperam. Então é muito pequeno esse número, e o investimento é muito alto. Então a sociedade, a escola, as igrejas, enfim, comunidade organizada deve trabalhar no sentido de prevenir. É um ditado popular e antigo que prevenir é muito melhor do que remediar, e também é muito mais barato. Até porque quando uma pessoa chega a um estágio de ter que ir para uma casa de recuperação, toda a família já sofreu por muito tempo, os filhos sofrem, os pais sofrem, enfim, a sociedade sofre. É lógico que em muitos casos estas pessoas são vítimas de uma sociedade desestruturada, sem oportunidades, né? Muita desigualdade social. Nós sabemos que existem muitas injustiças, que o pobre não tem os mesmos direitos, as mesmas chances, mas isso não é motivo também para as pessoas desistirem de viver e partirem para esse lado escuro da vida, que é o lado das drogas. Uhum. Os governantes estão fazendo a parte deles. O senhor acredita que é necessário mais investimento para que nós tenhamos aí um resultado melhor no que diz respeito à drogadição? Com certeza, e eu bato sempre naquela tecla, a educação. A educação, Marcão. Então, por isso que a gente trabalha com esse projeto de lei da família na escola. Parece um projeto simples, mas que tem um objetivo nobre, que é aproximar a família da escola, acompanhar
o que de fato o aluno está fazendo, o filho está fazendo na escola, se ele não está faltando a aula. É lógico, aqui na nossa rede pública nós temos um trabalho excelente. Se a criança chega atrasada um dia, já recebe lá na agenda, o pai já recebe na agenda a informação. Mas, infelizmente, alguns pais, nós sabemos disso, que não acompanham, que não investem tempo, porque é um grande investimento, não investem tempo no acompanhamento da atividade do filho, no desenvolvimento do filho. Então, a educação na escola deve ser trabalhado esse tema, e eu sempre digo que uma sociedade melhor vai ser o fruto, o resultado de um melhor desempenho, além da escola, das igrejas, enfim, das entidades afins, das secretarias afins, para que possam desenvolver atividades, programas que venham a fazer com que as crianças desenvolvam interesse por outras áreas, pelo esporte, né, pelo trabalho, pelo curso profissionalizante. Então, falta investimento, sim. Eu, inclusive, acabei de fazer uma ligação para o secretário da Fazenda aqui do nosso município. Quero ver se eu consigo fazer um levantamento, Marcão, de quanto nós aqui contribuímos somente com os impostos que incidem sobre os combustíveis, para o Estado e para a União. Para a gente ter, porque o povo não sabe disso. Veio algum recurso do governo federal, veio do governo do Estado, mas qual é a origem deste recurso? Então as pessoas não sabem que é apenas um retorno dos nossos impostos. Então, eu quero, até de forma didática, para explicar para a comunidade, eu quero fazer esse levantamento, quanto nós contribuímos de impostos somente nos impostos que incidem sobre os combustíveis. Qual é a somatória, qual é o montante desses recursos, desses impostos que nós pagamos? Será que eles retornam como deveriam voltar? Será que eles retornam para nós em forma de benefício na infraestrutura, na qualidade de vida, também em programas de recuperação, como nós estamos falando aqui, o tema das drogas? Então, com certeza, Marcão, o governo tem feito, tem trabalhado, mas tem deixado a desejar, com certeza. Precisa de mais investimento para que as crianças, os adolescentes, os jovens tenham alternativas e possam buscar um futuro melhor e não partir para a área das drogas. O vereador Marcos da Rosa, a Câmara realizou uma audiência pública para tratar aí de vícios construtivos no que diz respeito aí às construções que foram realizadas no Minha Casa Minha Vida e também nas construções do PAR. Por quê? Foram feitos aí prédios, foram construídas aí residências e em pouco tempo essas residências começaram a apontar aí problemas, começaram a aparecer os problemas dessas residências. Essa audiência pública ficou bem claro, porque foram inúmeros conjuntos habitacionais que estiveram aqui presentes, e o senhor foi o vereador que foi escolhido para representar a Câmara de Vereadores na busca de tentar soluções para esses vícios construtivos. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. É 1 minuto só, a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou aí o primeiro bloco, nós estamos conversando hoje com o vereador Marcos da Rosa, do Democratas. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele sobre as enchentes que nós tivemos aqui na semana passada na cidade de Blumenau. O vereador acompanhou para e passo tudo o que aconteceu em termos de cheias que nós tivemos aqui no Rio Itajaí-Açu. Vereador, mas eu falava que o senhor é o representante, no bloco passado, que o senhor é o representante da Câmara de Vereadores nesta comissão aí que trata aí dos vícios construtivos nos programas da Caixa Econômica Federal, tanto PAR, do governo federal, tanto PAR quanto do Minha Casa Minha Vida. O senhor tem visitado os condomínios, qual é a situação desses condomínios hoje aqui na cidade? Então, Marcão, primeiro eu gostaria de falar que foi uma audiência pública muito prestigiada pelos moradores, pelo blumenauense, uma audiência pública
que busca resolver um problema crônico, que são alguns vícios construtivos. Eu diria que são poucos os vícios construtivos, mas a maior demanda que existe é uma demanda que aponta para a questão da educação, da saúde, do lazer, ou seja, toda a infraestrutura. Porque o que aconteceu na construção desses apartamentos, desses condomínios, num primeiro momento as pessoas precisavam sair dos abrigos e ter um local definitivo para colocarem as suas famílias. Só que não houve um planejamento, do meu ponto de vista, não houve um planejamento. Então, não tem área de lazer, não tem a creche perto desses condomínios, não tem a escola perto, faltou toda uma infraestrutura. Além disso, faltou um programa, faltou um trabalho na questão não somente da seleção destas pessoas, mas de preparar estas pessoas para morarem em condomínios. Uhum. Por quê? Porque ali elas dividem tudo. Então existem, por exemplo, problemas semelhantes ao problema da falta de pagamento da água. Quando alguns deixam de pagar, então todo o condomínio sofre. E outras questões relativas a falta, eu diria, desta experiência da convivência em comunidade, em um condomínio, uma melhor seleção, um trabalho educativo na questão destas famílias. Da audiência pública, como resultado da audiência pública, eu fui eleito pela mesa diretora como vereador representante da mesa diretora para essas tratativas, bem como o vereador Jefferson Forrest, como representante dos demais vereadores. Eu quero elogiar, Marcão, o trabalho da Caixa Econômica aqui, quero agradecer toda a assistência, toda a prontidão, né, do Renato Scalabrin, dos demais técnicos da Caixa Econômica, engenheiros. Para teres uma ideia, nós fizemos uma reunião ali naquela mesa onde os vereadores fazem as reuniões, e estava cheia a mesa, né? Nós temos ali mais de 30 cadeiras e muitos técnicos, engenheiros da Caixa Econômica Federal dando todo o respaldo, toda a assistência. Então isso é muito importante, demonstrando com isso, além de estarem também presentes na audiência pública, que demonstra que realmente estão interessados em resolver os problemas. Eu repito, os vícios construtivos são poucos, alguns deles são gerados pelo mau uso dos equipamentos, né? Nós temos ali banheiros entupidos, mas enfim, é aquilo que eu falei, Marcão, a educação, né? É o respeito aos limites, a minha liberdade vai até onde começa, né, a liberdade do meu próximo, do meu semelhante ou do meu vizinho, no caso dos condomínios. Foi uma audiência, então, para terminar esse assunto, foi uma audiência pública que visa resolver realmente estes problemas. Nós já fizemos uma reunião com o pessoal do condomínio Vila Germânia e também com o pessoal do condomínio Figueiras. E está evoluindo? Está evoluindo. Inclusive do condomínio Vila Germânia, Marcão, que o senhor conhece muito bem, ficou tratado então dos técnicos da Caixa Econômica conversarem e tratarem diretamente com os técnicos contratados pelo condomínio para resolver alguns problemas construtivos, enfim. A prefeitura também, o atual governo, vai trabalhar forte na questão de programas educativos, né, para que essas pessoas estejam e possam conviver melhor ali em comunidade, nesses condomínios. Além do trabalho de parlamentar, o senhor tem um trabalho importante na mesa diretora, como secretário da mesa diretora, e também presidente da Comissão de Finanças. Qual é o trabalho que está sendo desenvolvido neste momento pela Comissão de Finanças? Então, Marcão, são muitos projetos, né? Os vereadores aí desta legislatura estão com muita vontade, todos apresentando muitos projetos, né? Muitos, infelizmente, são inconstitucionais. Na origem ali ele já é barrado na CCJ, muitos, infelizmente, têm passado. Eu trabalho muito do ponto de vista que os projetos inconstitucionais que ferem a Constituição não devem passar, eles podem até ser apresentados, mas a gente não pode transigir com a ilegalidade. Então, quando o projeto apresenta vício de origem ou é inconstitucional, do meu ponto de vista, ele deve ser arquivado.
Marcão. Então, nós temos um trabalho como presidente da Comissão de Finanças de avaliar também todos esses projetos de lei, é uma grande responsabilidade. Como primeiro secretário da mesa diretora, então a gente tem a função de secretariar todo o trabalho da mesa diretora, são muitos documentos para ler, muitos documentos para examinar, enfim, é exaustivo o trabalho, mas é compensador e a gente sabe que tudo que a gente faz com dedicação, com carinho, a recompensa também vem, é forma de reconhecimento tanto dos nossos pares aqui, dos nossos colegas vereadores, como da comunidade de um modo geral. Foi criada uma comissão especial aqui na Câmara de Vereadores e o senhor é relator desta comissão que trata aí dos assuntos envolvendo áreas de risco, aquela região da Emil Wemuth aqui na cidade de Blumenau. Como é que está o andamento dos trabalhos desta comissão? Exatamente. Então, a gente, Marcão, além desta comissão que o senhor acabou de citar na questão da Emil Wemuth, nós fazemos também parte de uma comissão que visa aprimorar o trabalho, criar alternativas e apoiar os micro e pequenos empresários da nossa cidade. Eu sou vice-presidente também da comissão de títulos e homenagens. Então, são muitas as nossas atividades aqui na Câmara e destacando nessa questão que eu sou relator dessa comissão especial que analisa, que acompanha o trabalho da Emil Wemuth, ou seja, a situação da rua Emil Wemuth, que é lá na Velha, que é uma rua que foi atingida, é uma área de risco, na verdade, onde os moradores, infelizmente, muitos ocuparam de forma irregular aqueles locais, né, sem infraestrutura, construíram suas residências em cima sobre nascentes, né? E houve também desmatamento irregular, casas que estão em locais irregulares, sem o encanamento das águas pluviais, enfim, isso gera um transtorno. Como resultado disso, essas pessoas estão hoje em áreas de risco. Então nós fizemos, no primeiro momento, reunião com a Geologia, com a Defesa Civil, com a Secretaria de Obras, com o Secretário de Planejamento. Quero agradecer aqui toda a estrutura da Prefeitura que tem dado todo o apoio, que tem acompanhado o nosso trabalho aqui na Câmara, porque a nossa intenção é fazer com que estas famílias tenham um local seguro, Marcão, essas famílias tenham um local seguro para conviver, né? Não é justo também que o poder público seja sozinho responsabilizado por isso, né? Não é justo, porque muitas pessoas que vieram para cá, Marcão, para a nossa cidade, muitas pessoas que vieram, como é o meu caso, e outras pessoas, e outros vereadores, inclusive, aqui, que pagaram aluguel, moraram em pensão, mas compraram um terreno, construíram a sua residência e hoje estão dando dignidade para a sua família. Então, eu acho assim que nada justifica uma ocupação irregular, uma invasão de uma área pública e principalmente de uma área onde a gente pode colocar a nossa família ou até mesmo a nossa própria vida em risco, né? Mas é claro, cabe agora à sociedade também ajudar o poder público, desenvolver alternativas, criar alternativas para que essas famílias possam sair desses locais de riscos. Quem sabe providenciar, como nós já estamos olhando, né? A TV Legislativa inclusive nos acompanhou nesta visita, nós identificamos uma área ampla que é possível construir ali um condomínio, né, do Minha Casa Minha Vida, para que essas famílias então possam sair dessas áreas de risco e possam ter mais qualidade de vida. Tá certo. Vereador, o senhor acompanhou também, nós tivemos mais uma vez uma enchente aqui na cidade de Blumenau, o senhor acompanhou todo o trabalho que foi desenvolvido aí pelo poder público, pela sociedade organizada, para tentar minimizar esses efeitos, não é mesmo? Marcão, primeiro eu quero elogiar o trabalho da administração pública. Por quê? Quando nós estávamos falando do assunto aqui, drogas, eu estava falando sobre a importância de prevenir, né? Trabalhar na prevenção. A recuperação é mais difícil. E a Prefeitura, a Defesa Civil, quero mandar um abraço ao meu cole-regionário aqui, o Marcelo Schrub, que é o diretor, na verdade o secretário da Defesa do Cidadão, da Defesa Civil, que fez um trabalho excelente. Toda a equipe, também o Marco Antônio Van Hovs, secretário da Secretaria de Desenvolvimento Social, que estão aí dando todo o apoio, trabalharam forte aí na informação da população, prevenindo de que poderia vir rapidamente a enchente, o rio enche muito rapidamente. Então, este trabalho ostensivo, esse trabalho intenso da Prefeitura fez com que
os problemas fez com que os prejuízos fossem amenizados, né? Nós acompanhamos como vereador, como cidadão comum, Marcão, porque nessa hora todos devemos dar as mãos e ajudar as pessoas, né? Então procurei informar, procurei visitar as pessoas sem fazer muito alarde, né? Às vezes a gente não pode também, embora isso não seja muito comum na área política, mas muitas vezes o que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. A gente, né, tem que ajudar as pessoas, todos os que precisam, informando, ajudando, né? E ainda, né, a Blumenau está trabalhando agora também, até a Igreja Assembleia de Deus, Marcão, está fazendo um trabalho agora de arrecadação de alimentos, cestas básicas, para ajudar até mesmo a cidade de Rio do Sul. E também aqui em Blumenau, né, que as pessoas possam visitar os abrigos, que as pessoas que têm um pouquinho mais de condição possam ajudar as outras pessoas para que todos possamos sair mais rapidamente desta situação. O povo de Blumenau, eu sempre digo, a cada enchente, a cada catástrofe, se levanta mais forte ainda, né, mais capacitada para enfrentar novos desafios, e esperamos, né, com a ajuda de Deus, que não se repita tão logo essa situação de enchente na nossa cidade, porque infelizmente a economia cai, né, a arrecadação do município cai, famílias são atingidas. Todos sentem, né? Há uma concentração de todos os serviços públicos para esta questão, né, a recuperação de vias, retirada de entulhos, de barreiras que caem na via pública. É todo um trabalho e poderíamos estar trabalhando, né, no crescimento propriamente dito da nossa cidade. Infelizmente a gente tem que ficar investindo na recuperação. Tá certo, vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades. Marcão, eu que agradeço, quero agradecer também a todos que nos acompanharam. Um grande abraço a todos e que Deus continue abençoando a todas as famílias. Muito obrigado. Sucesso. Marcos da Rosa foi o entrevistado do Fala Vereador desta semana. Fala volta na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.